Se você se perde no meio de tanto conteúdo na sua preparação, hoje eu vou te mostrar como o Notebook LM pode potencializar a sua aprovação em concursos públicos. No final, você vai sair com um método simples para criar resumos, relatórios, flashcards, questões objetivas e até mesmo um podcast com base no seu próprio material. O concurseiro lida com 3 problemas: muito conteúdo, pouca revisão e a dificuldade de lembrar os detalhes. Eu sei bem disso porque quando eu estudava para concurso, constantemente eu colocava em dúvida os meus métodos de estudo, se eu estava certo, se eu estava errado. O Notebook LM ele vai organizar isso, organizando seus materiais e respondendo com base neles. Isso sempre citando qual a fonte respectiva, evitando, portanto, a temida alucinação quando a gente utiliza a inteligência artificial. A ideia é, você alimenta o sistema com o seu edital, leis, resumos, slides, links de aulas, enfim. Ele vira um especialista naquele assunto e naquele conteúdo e te ajuda a transformar um estudo passivo em formas de estudar ativamente aquele conteúdo, facilitando a sua compreensão sobre qualquer tema. Eu sou Simeão Cavalcante, procurador, professor e mentor na área de concursos públicos. É um prazer ter você aqui comigo e eu quero te ajudar a estudar com inteligência. E hoje a gente vai tratar sobre uma ferramenta extraordinária que é o Notebook LM. Então, fica ligado nesse guia, porque com certeza você não vai se arrepender. E agora, pessoal, a gente vai conhecer como que funciona de fato o Notebook LM. Primeiro, quando vocês entrarem, nós teremos essa interface. Basta clicar em Teste Notebook LM, se você já tiver conta Google, você já consegue entrar. Se não tiver, cria e faz o login nela para que a gente consiga já trabalhar com o Notebook LM. Quando você abre a página do Notebook LM, a gente vai ter aqui os nossos cadernos criados. Essa conta aqui eu não tenho nenhum tipo de caderno, por isso que a gente não vai ver nenhum caderno aqui, porque eu quero criar com vocês um caderno específico para a gente ver como trabalha com o Notebook LM. Mas aqui existem alguns cadernos da própria comunidade do Notebook LM e, sim, talvez não seja do interesse de vocês. Primeiro, essa é a nossa interface. Se eu quiser criar um caderno, basta a gente clicar aqui em criar um novo notebook. O Notebook LM ele funciona com fontes, ou seja, com arquivos que o próprio usuário alimenta no modelo de linguagem. Então, é muito interessante destacar que o Notebook LM ele tem a versão gratuita, que já é muito boa por si só, e ela tem a versão Pro. Já alerto vocês que eu estou utilizando a versão Pro justamente porque tem uma dica maravilhosa em relação a isso. Se você for estudante de qualquer nível, seja de pós-graduação, seja de graduação, enfim, qualquer tipo de estudo e vínculo com alguma instituição de ensino, vocês conseguem acesso ao Workspace do Google por 1 ano, na versão Pro, gratuito. Então, por exemplo, você tem acesso ao Gemini Pro, você tem acesso ao Notebook LM Pro, então eu faço algumas pós-graduações, então eu conseguir esse acesso gratuito. É bem fácil, basta juntar um comprovante de matrícula e o nome da instituição de ensino, que vocês com certeza também vão conseguir esse acesso Pro. E a Google está fora de sério quando se fala de inteligência artificial, certo? Então aqui, por que eu fiz esse disclaimer e essa sugestão? Porque quando a gente fala do Notebook LM, nós temos o limite de fontes, que é justamente a nossa janela de contexto, ou seja, quantos arquivos, quantos documentos o Notebook LM ele vai conseguir processar de uma vez só. Diferentemente de outros modelos de linguagem, que a nossa janela de contexto ela acaba sendo mais restrita, o Notebook LM ele aceita até 300 arquivos, 300 fontes. Se isso já é extraordinário, permite que a gente lide com muitos arquivos. Então, essa é a versão Pro. Na versão gratuita, salvo o melhor juízo, o Notebook LM permite que se anexem e se juntem até 100 fontes. Então, ainda assim, já é muita coisa, tá? Então, agora vamos colocar a mão na massa. Quando a gente fala dessas fontes, o que é que pode ser fonte para o Notebook LM? Perceba que aqui já há o aviso de que nós temos alguns tipos de arquivos compatíveis. Então, por exemplo, PDFs, TXT, Markdown, áudio, como por exemplo MP3, e alguns outros tipos de arquivos não vão ser aceitos pelo Notebook LM, como por exemplo Excel, se eu não me engano Word, mas o Word, em relação ao Word, a gente consegue, por exemplo, copiar o texto, tá? Copiar e colar o texto aqui nessa parte, colar texto copiado. A gente também consegue juntar links do YouTube
YouTube, e aqui no link do YouTube ele vai transcrever todo aquele áudio pelo transcritor. Então, ele vai juntar como uma fonte o texto transcrito. E aí, isso é sensacional para gente que quer ganhar um pouco mais de tempo ao ouvir uma palestra, ao assistir uma aula. Então, a gente consegue, pelo Notebook LM, apenas com o link, transformar em uma fonte. Além disso, a gente pode incluir sites, tá? Em relação aos sites, eu já faço um alerta. Sites que possuem aquele mecanismo de paywall, ou seja, aquela barreira de entrada para assinantes, a gente não consegue incluir, tá certo? Eu já tentei fazer esse teste para saber se era aceito ou não e realmente não é possível. Então, esses sites que têm essa barreira de entrada, a gente não consegue incluir como fonte. Mas se for um site aberto, pode usar e abusar dessa modalidade aqui de incorporação de fonte. Além disso, a gente pode colocar documentos do Google, apresentações do Google. Então, percebam que a Google sempre tem essa possibilidade de você utilizar os próprios arquivos do seu Drive aqui como uma fonte, tá bom? Então, ao fazer isso, ao incluir as fontes, a gente vai ter uma gama de possibilidades. E para a gente começar a fazer um exemplo, tá, de teste, eu vou incluir aqui para vocês um material da minha mentoria para a PGM do Rio. Eu sou procurador do município do Rio, como eu mencionei para vocês no começo do vídeo. E eu tenho uma mentoria e oportunidade para fazer a publicidade, caso você tenha interesse em ser procurador do município do Rio de Janeiro. Tenho uma mentoria aberta junto com minha querida amiga, que é procuradora do estado do Paraná, professora Juliana Lira. Então, eu vou juntar aqui alguns desses materiais do nosso curso voltado para a PGM do Rio, para que a gente consiga trabalhar com esses materiais, tá? Então, eu vou juntar aqui algumas metas de direito constitucional voltadas para o concurso da PGM do Rio. Vou juntar aqui as nossas metas de direito constitucional, por exemplo. Só estou pegando alguns arquivos para também não ficar muito extenso. Então, ele já vai juntar essas metas como fontes, tá? E aqui, uma questão muito interessante é, quando a gente junta como fonte, primeira coisa, a gente pode renomear. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, PGMRJ Direito Constitucional. Então, vamos supor que estou criando o meu caderno de Direito Constitucional para a Procuradoria-Geral do Município do Rio. Percebam que aqui a gente pode clicar nessas fontes e essas fontes elas vão apresentar para a gente todo o texto e um pequeno resumo desse arquivo, tá? Mas eu posso trabalhar com todas essas fontes de forma conjunta e também posso trabalhar com as fontes de forma individualizada. Como é que eu trabalho com elas de forma conjunta? Basta eu selecionar todas essas fontes. Mas eu não quero trabalhar com todas elas em conjunto. Eu posso trabalhar com elas de forma separada? Posso. Basta a gente clicar, por exemplo, em duas delas e trabalhar com o nosso estúdio posteriormente, tá bom? Mas aqui eu quero mostrar para vocês como que a gente pode agora trabalhar com o estúdio. Então, só para sintetizar, nós temos aqui três partes, digamos assim, do nosso notebook. A parte das fontes, a parte da conversa, que vai ser a nossa interação com esse modelo de linguagem, e também a parte do estúdio. E aqui a parte do estúdio é onde nós temos diversas funcionalidades que vão auxiliar bastante a gente na nossa preparação para concurso público. Então, como é que a gente vai fazer para trabalhar com essas fontes? Além disso, a gente tem aqui uma opção muito interessante em relação às fontes de descobrir. Se eu quiser, por exemplo, pesquisar na internet assuntos relacionados a controle de constitucionalidade e jurisprudência do STF, por exemplo, a gente pode pedir para ele pesquisar, que ele vai pesquisar essas fontes. Mas um aspecto muito relevante quando a gente fala do Notebook LM é que ele faz um recorte daquele momento, tá? Então, se eu juntar uma notícia, por exemplo, como uma fonte, a gente não vai conseguir ter as atualizações posteriores. Essa atualização deve ser feita pelo usuário. Isso é muito importante porque a gente pode pensar que, por incluir o link de um site, caso haja alguma alteração, alguma modificação, vai ser automaticamente incorporado no nosso notebook. Na verdade, não. O Notebook LM ele faz como se fosse um recorte daquela notícia ou daquela informação, joga como uma fonte e depois, naturalmente, você precisa só ter o cuidado de manter o seu notebook atualizado. Além daquela forma de descobrir que eu já mencionei para vocês, a gente pode adicionar como fonte um link do YouTube. Então, vamos colocar aqui para a gente fazer esse teste. Precisa colocar sempre https / e o link, aquele entendam como um link
válido. Agora ele vai, ó, ele pegou esse vídeo, eu peguei um vídeo, o primeiro vídeo que eu vi sobre controle de constitucionalidade. Ele, além de me dar um resumo sobre essa fonte específica, apresenta o vídeo e vai fazer todo o transcript desse vídeo, a transcrição desse vídeo. Então, a gente vai ter aqui o nosso guia completo, tá? Se eu quiser voltar, basta clicar aqui que a gente volta para ver o nosso guia de forma completa. Além disso, né, quando eu falo de direito constitucional, é muito interessante, muito importante juntar o que? A Constituição. Então, eu tenho um arquivo aqui com a Constituição. Eu já tentei pegar, tá? Colocar o link do Planalto. Dependendo da lei ou da norma, ele vai conseguir juntar, tá? Mas normas muito extensas como a Constituição, ele não conseguiu. Então, eu preferi baixar, coloquei o texto compilado da Constituição para não puxar dispositivos revogados, excluí, transformei em PDF e joguei aqui, tá certo? Então, ele também vai ser uma fonte minha. E aí, a gente pode, por exemplo, renomear, tá? A gente pode colocar aqui, por exemplo, cancelar, excluir não. A gente pode excluir, como vocês podem ver, mas a gente pode renomear essa fonte, por exemplo, como doutrina, tá? Porque assim a gente já consegue facilitar a nossa identificação das fontes, tá? Eu não vou fazer nas outras para não demorar muito, mas vou colocar aqui, por exemplo, renomear a fonte, vou colocar Lei Seca, Constituição. E a gente pode fazer isso com as demais normas, tá certo? Porque a gente consegue fazer esse agrupamento, ó. Quando a gente renomeia, a gente vai conseguir fazer esse agrupamento das fontes pelo nome, tá? Então, acaba se tornando uma forma também da gente, eu quero revisar só Lei Seca, eu quero revisar só doutrina. Então, a gente consegue, ó, por exemplo, eu quero só revisar a doutrina aqui. Esses materiais, a gente já consegue selecionar todos eles, tá? De forma específica, sem ter que ficar procurando de forma muito extensa, tá? Às vezes, se tiver muitas fontes, naturalmente, pode ser um trabalho a mais que a gente pode cortar quando a gente renomeia essas fontes, tá certo? Podem ver aqui, ele faz um pequeno resumo de todas essas fontes, tá? Em conjunto. Como é que eu sei quantas fontes ele está utilizando para fazer essa análise? Basta ver aqui, ó, ele utilizou 8 fontes, porque estavam possivelmente todas selecionadas. Agora, se eu, por exemplo, aqui a gente consegue configurar a nossa conversa, tá? A gente pode pedir um estilo mais voltado para analista, guia personalizado. Aqui você vai incluir o seu prompt para configurar o tamanho da resposta. Diferentemente de outros modelos de linguagem, esse prompt aqui ele é muito mais restrito, então tem que ser um prompt mais direto e mais enxuto. E aqui a gente também pode escolher o tipo de resposta, mais longa, mais curta, porque com base nisso ele vai apresentar a resposta para a gente com base nesse formato. Então deixa eu colocar aqui mais longa. Então aqui ele está trabalhando com 8 fontes. Então aqui nessa própria parte da interação nossa com o modelo, ele vai apresentar para a gente aqui alguns tipos de perguntas. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, quais implicações da sucessão constitucional na validade, vigência e eficácia das normas jurídicas? Então, ele vai me apresentar uma série de aspectos relacionados a esse tema, e o mais legal do Notebook LM, ele vai me mostrar a fonte de onde ele está extraindo essa argumentação. Então, por exemplo, ele mencionou aqui para mim, ó, que o direito constitucional intertemporal é o ramo da teoria geral do direito que trata sobre conflitos temporais decorrentes da introdução de uma nova Constituição. Então, se eu deixar passar o meu mouse aqui, ele vai me mostrar de onde ele extraiu esse argumento. E se eu posso ver aqui, ó, doutrina meta 13. Se eu clicar aqui, por exemplo, ele me joga aqui para a fonte de onde ele extraiu essa argumentação. Aqui, por exemplo, ó, esse argumento 2, ele trouxe aqui do material. Então, assim, isso é muito legal porque a gente sempre vai ter em vista de onde ele extrai cada argumento. E isso evita justamente as alucinações das inteligências artificiais, isto é, quando ela inventa fatos, traz informações imprecisas ou desconexas com a realidade. Então, como a gente pediu uma resposta mais longa, ele vai dar uma resposta aqui bem mais extensa, tá? E muito cuidado com o Notebook LM. Quando a gente utiliza o Notebook LM, as nossas conversas não ficam salvas automaticamente. Se eu gostei dessa observação, o que é que a gente tem que fazer? A gente clica aqui, ó, em salvar nas observações e ele vai gerar uma nota. Por quê? Porque se eu atualizar isso aqui, ele vai apagar
toda a conversa, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Isso aqui, ele trabalhou com todas as fontes possíveis, tá? Dentro dessa nossa pergunta, dentro dessa pergunta que ele sugeriu. Agora, se a gente quiser trabalhar com uma fonte específica ou com 2 ou 3 fontes, enfim, com fontes selecionadas, a gente pode fazer da seguinte maneira. A seleção, então, por exemplo, tem um aqui, Doutrina Meta 1. O que é que fala Meta 1? Fala sobre o princípio da supremacia da Constituição e mecanismos de controle de constitucionalidade. A Meta 7 fala sobre o quê? Também fala sobre controle. Então, quero focar em controle de constitucionalidade e quero focar aqui, né, o vídeo também fala sobre controle de constitucionalidade. Então, aqui eu selecionei essas fontes e aqui eu vou trabalhar apenas com essas 3 fontes. E aqui vem um pulo do gato quando a gente fala do Notebook LM. Nós temos a possibilidade, nessa parte do estúdio, de trabalhar de diversas maneiras. E o mais legal é que quando eu estava para concurso, quando alguém me perguntava o meu método, era meio caótico, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica. Eu gostava de estudar por diversos estímulos, mas a gente sempre é muito condicionado a estudar pela leitura. Eu gostava tinha época que eu fazia muito mapa mental, tinha época que eu fazia um podcast meu mesmo, lendo ali o conteúdo, explicando o conteúdo, gravando para depois ouvir, que eu fazia muito mapa mental. Então, assim, percebam as formas de estudar, quanto mais dinâmicas forem, mais a gente sai de um estudo passivo e passa para um estudo ativo. E para memorização, o estudo ativo, ele vai ser muito mais potente, tá certo? Quando alguém me pergunta meu método, eu falei, olha, depende do momento, porque eu sempre tive ali vários métodos. Tinha uma época que eu utilizava o Anki, tinha uma época que eu fazia os meus cartões escritos, enfim. Então, o estudo, ele tem que ser dinâmico, porque a gente sabe que a leitura, muitas vezes, ela pode ser um pouco maçante e entediante. Então, a gente precisa de outros tipos de estímulos. E aí, a gente selecionou essas 3 fontes sobre controle de constitucionalidade. Então, percebam aqui nessa minha barra que ele está trabalhando com essas 3 fontes, tá? Então, se eu perguntar, por exemplo, o que é controle de constitucionalidade? Aí ele vai me responder com base nessas 3 fontes específicas que eu mencionei, tá bom? Então, vamos ver aqui o que é o controle de constitucionalidade. Então, ele vai puxar aqui, ó, o que é esse controle e vai me citando as fontes. Está me citando essa fonte específica, que é o vídeo. Ele já está indo pro material em PDF, tá certo? Então, aqui, gostei disso aqui. Posso salvar. Lembre que, como a gente pediu uma resposta mais extensa, ele está me dando uma resposta bem extensa. Se eu alterar aqui para uma conversa mais curta, né, o tamanho da resposta mais curta, se eu fizer outra pergunta, tá? Vou salvar aqui pra gente não perder essa nota. A nota fica salva aqui, aquela outra que a gente fez ficou salva. E se eu fizer outra pergunta, por exemplo, o que é rigidez constitucional, percebam que a resposta já vai ser bem menor, diferentemente daquela resposta maior, justamente porque a gente selecionou uma resposta mais curta, tá bom? Ele vai gerar essa resposta e a gente pode agora trabalhar também uma outra ferramenta muito interessante, que é o resumo áudio. Vocês estão vendo aqui, gere um podcast com IA. Essa ferramenta, do Notebook LM, ela surgiu de uma forma muito incipiente, ainda em inglês. A gente às vezes tentava fazer um cambalacho, fazer com que os interlocutores falassem em português, mas ficava meio esquisito. Mas agora o Notebook LM já incluiu essa possibilidade de podcast em áudio em português. Mas às vezes, tome cuidado com isso, ele deixa o modo padrão como inglês. O ideal, né, é a gente selecionar aqui, ó, português, tá? Mas se você treina idiomas, eu acho que o podcast em inglês, lógico, não propriamente direito constitucional, pode ajudar nesse treino. E aqui a gente tem várias possibilidades, tá? Uma análise detalhada, aqui a gente pode também fazer esse direcionamento sobre o que os apresentadores desse podcast eles vão explicar. A gente pode aqui também pedir para fazer um resumo, a gente pode pedir para fazer uma crítica, e aqui ele vai também pegar a mais crítica, e também um debate. Eu vou, por exemplo, pedir para ele fazer para ser feito um resumo. Então, focar, por exemplo, eu quero focar, dar enquadramento em relação às espécies controle de constitucionalidade no Brasil, por exemplo, à luz da Constituição de 1988. Beleza, selecionei aqui, vou clicar em gerar e aqui ele vai gerar o nosso podcast. Vai demorar um pouco, então vou deixando aqui em stand-by e depois a gente volta para analisar como ficou o nosso podcast, tá? E só uma observação, vai ficar tudo salvo aqui no estúdio e a gente vai ver como a gente baixa, faz o download, como a gente pode também compartilhar com os amigos, por exemplo, tá?
a nossa meta 19, por exemplo, fala sobre basicamente teoria da Constituição. Então, como é que a gente pode agora trabalhar com essa meta? Lembrando que eu poderia trabalhar com todas elas em conjunto, mas eu quero trabalhar com elas de forma mais restrita para que a gente consiga ver cada uma delas, cada ferramenta do estúdio em cada uma delas. Então, vou clicar aqui, por exemplo, em mapa mental e ele vai me gerar um mapa mental sobre esse tema, tá certo? Então, assim, percebam que se eu falei para vocês que quando eu estudava, eu gostava muito de métodos mais dinâmicos e o Notebook LM permite que a gente tenha esses métodos dinâmicos. Então, por exemplo, aqui ele já criou o mapa mental, tá? Aqui no mapa mental, ele vai pegar o conteúdo e ele vai sintetizar nas principais ideias. Isso aqui para uma revisão vai ser muito bacana. Então aqui ele vai focar teoria da Constituição, conceito. Sempre que tiver alguma ramificação, pode dar um zoom aqui. Sempre que tiver alguma ramificação específica, ele vai abrindo aqui, tá? A gente vai clicando e vai vendo aqui as especificações, tá? Cada nozinho desse e se eu clicar aqui, ele vai me mostrar no material onde ele extraiu essa ideia. Por exemplo, aqui nesse aspecto ele vai falar: converse sobre o que essas fontes dizem de instância crítica das soluções constituindo no contexto mais amplo de triplo sentido. Então, ele vai, de acordo com essa fonte, ele vai abordar e vai explicar o tema. Então, se eu clicar aqui nesse tema específico, ele vai fazer essa análise. Então, isso é muito bom porque ele vai explicar também o nosso mapa mental. Então, você não vai estudar só de forma passiva, você vai estudar também de forma ativa. Se eu quiser ir desfazendo os nós, basta clicar aqui. A gente pode ir revisando. Eu adorava mapa mental para revisar, então tem uns mapas mentais da minha época que eu estudava, que eu lembro até hoje, só que eu fazia à mão. Então assim, era mais trabalhoso. E agora a gente tem essa ferramenta que permite que a gente consiga revisar as informações mais rápido. Eu também tenho a opção aqui, de abrir todos esses nós. Então percebam, ficou um mapa mental, um senhor mapa mental. Eu quero baixar. A gente pode baixar também. Tem essa opção aqui, ele vai baixar esse nosso mapa mental e ele vai baixar ele em PNG, em arquivo de imagem. Então a gente pode, baixar a imagem, né? Cada vez que a gente der um zoom aqui, tá numa qualidade não tão boa, porque tá carregando ainda. Mas enfim, temos essa ferramenta aqui maravilhosa de mapas mentais, tá bom? Então, deixa eu diminuir aqui os mapas mentais. Lembra que a gente pediu aqui, né, o nosso podcast sobre controle de constitucionalidade, focando na perspectiva brasileira do controle de constitucionalidade. Então, já gerou aqui o nosso podcast, né? O vídeo demora um pouco mais, o podcast já gerou e ele gerou um podcast de quanto tempo? Vamos ver rapidinho como o Brasil gasta. Como é um resumo, a gente pediu um resumo e muito específico, de um ponto específico, ele criou aqui um podcast de 1 minuto e 18 segundos, mas já tive podcast, por exemplo, de material de 7, 10 minutos, depende do formato e de como a gente customiza. Então, se eu pedir aqui, mais longo, uma análise detalhada mais longa, ele vai fazer uma análise mais longa. Então, deixa eu colocar aqui, lembrando, sempre confira qual a fonte que você está trabalhando. Aqui vai ser aquela fonte, se não me engano, a meta número 19. Então, e ele aponta aqui quantas fontes ele está trabalhando, tá? Sempre verifique qual é a fonte. Então, como eu selecionei essa, ele vai criar um novo resumo em áudio agora dessa outra fonte. Garante que as leis... Então, por exemplo, aqui em relação ao controle de constitucionalidade, eu vou clicar aqui para vocês verem e aí ele vai fazer esse resumo pra gente sobre o controle de constitucionalidade, por exemplo. Seguem a Constituição de 88. Pensa assim, é tipo um filtro para ter certeza que nenhuma lei comum atropela a nossa lei mais importante, a Constituição, que é a base de tudo, né? Tá, mas como funciona isso na prática? Depois que uma lei é criada, o judiciário tem basicamente duas maneiras de Perfeito, aí não vou deixar aqui porque senão o vídeo já está extenso, vai ficar ainda mais. Mas a gente consegue baixar, mudar a velocidade do vídeo e também compartilhar. E aqui você pode compartilhar com quem você quiser esse notebook, tanto baixando e enviando, quanto compartilhando o próprio notebook, fornecendo acesso a outras pessoas. Então, vimos essas 3 ferramentas, tá? Os vídeos ainda estão sendo gerados. Agora a gente pode também criar relatórios. Essa ferramenta por algumas modificações, tornaram essa ferramenta muito mais útil. Antes era um relatório muito fraco que o Notebook LM gerava. Agora a gente pode criar um relatório bem mais potente. E aqui a gente consegue, por exemplo, colocar os nossos prompts mais detalhados. Então, por exemplo, eu tenho um prompt aqui que eu criei para descomplicar os temas. Eu vou trabalhar só com a Constituição. Vou trabalhar com a Constituição e vou pedir para ele me explicar
explicar, explique, colocar em português, logicamente. Aqui a gente pode criar do zero, a gente pode utilizar também as pré-definições que o Notebook LM apresenta pra gente. Mas, por exemplo, eu quero aqui e ele me explique o artigo, por exemplo, 132 da Constituição. Então, eu tenho um prompt aqui, eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo para vocês, desenvolver esse prompt aqui específico para ele me explicar dispositivos legais específicos. Então, aqui só basta alterar basicamente, ó, artigo 132 da Constituição, certo? E aí ele vai puxar a nossa fonte, ele vai saber qual é o artigo porque ele vai puxar dessa fonte e ele vai gerar esse relatório com base nessas nossas fontes. Então, tá analisando as 8 fontes, a gente acabou selecionando as 8 fontes e aí ele vai fazer essa análise, tá? Pode também estudar flashcards. Então, se você usa o Anki ou faz flashcards à mão, eu fazia muito isso, tá? E isso tomava um tempo bem relevante da preparação. Eu gostava, porque também era uma forma de estudo ativo, mas a gente agora tem essa possibilidade de criar flashcards com o Notebook LM. Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, essa ferramenta cartões didáticos. Clique aqui, a gente tem várias possibilidades, tá? Nível de dificuldade, a gente tem, por exemplo, número de cards, enfim. Isso aqui cada pessoa vai customizar de acordo com a sua necessidade, seu interesse, tá bom? Então aqui, como é que a gente pode trabalhar com esses cartões de estudo? Eu vou querer, por exemplo, cartões de estudo difícil, nível difícil. Eu selecionei como fonte só a Constituição Federal, porque eu quero estudar a Lei C, por exemplo. Então, vou estudar só a Constituição Federal. Então, vou colocar aqui nível difícil. O número de card, ele dá aqui menos, mais ou menos, eu acho que são 5, mas vão ser muitos. Eu vou colocar o padrão para ver quantos ele vai gerar. E agora ele vai gerar aqui pra gente os nossos cartões didáticos com base só nessa fonte. Se eu quiser mais de uma fonte, pessoal, não tem segredo. Seleciona aqui todas ou seleciona as fontes que você quer e aí ele vai conseguir criar os cartões, misturar os cartões, né, com base em todas essas fontes, tá certo? Além disso, né, vamos ver aqui que ele criou pra gente um vídeo. Ele gera um vídeo pra gente sobre o tema que a gente pediu pra ele falar. Olá, hoje a gente vai conversar sobre um mecanismo que, apesar de parecer um pouco complicado, é a base de todo o nosso sistema jurídico. Controle. Percebam que aqui ele utilizou essas 3 fontes. Vou pular um pouco pra gente... Pra gente conseguir responder essa pergunta de hoje. E a resposta, por incrível que pareça, é sim. Pode. Vamos ver como isso funciona. Pra gente conseguir responder essa pergunta, primeiro a gente precisa... Enfim, ele vai gerar aqui, a gente pode da mesma forma baixar, a gente pode utilizar da forma que a gente quiser. Agora a gente já tem os nossos flashcards aqui sobre Constituição Federal, Lei Seca. Então aqui ele já vai apresentar pra gente, ó, as perguntas. Então nós temos aqui, como eu pedi padrão, ele acabou criando muito flashcard, 77 cartões. Por quê? Porque ele se baseia também no tamanho do conteúdo. Então por isso que, caso seja necessário, é importante customizar essa criação dos cards. Mais 77 cartões é para treinar bem, véspera de prova, por exemplo, a Constituição. Então, por exemplo, a gente tem aqui quais são os 5 fundamentos e ele vai mostrar pra gente. Interessante também, pessoal, é que se a gente pedir para ele explicar, a gente vai poder clicar aqui, ó, e ele vai puxar da fonte de onde ele extraiu acabei clicando 2 vezes, mas de onde ele extraiu esse card para explicar pra gente. Então percebam como o Notebook LM, ele não apenas traz pra gente esse instrumento, mas ele também traz a extração, tá? Por exemplo, que ele vai mostrar pra gente, ó, de onde ele tirou que é a questão da soberania do artigo 1º. Isso aqui, muito interessante, vai ajudar muito vocês no estudo da Lei Seca, que é o que geralmente mais cai em prova, tá? Se a gente quiser aumentar, dá pra ampliar, pode ir dando e passando com as setas do teclado. Então, ó, de acordo com o artigo 1º, parágrafo único, quem emana o poder, e aqui a gente tem, né, basicamente, muitos cartões para tratar sobre, ó, por exemplo, sobre intervenção. Então, assim, isso aqui para treinar. Lei Seca é uma ferramenta extraordinária. Então, desde já, recomendo que vocês utilizem, tá bom? Além disso, a gente tem aqui, ó, o nosso relatório. Lembra que a gente pediu descomplicando o relatório? Então, a gente tem aqui o artigo 132, tá? Ele vai explicar pra gente de forma detalhada o artigo 132. Vamos só fazer uma checagem para ver se o artigo 132 fala sobre isso. Eu sei sobre o que fala, mas só pra gente conferir, tá? Se você estiver inseguro, não, quero conferir. Então, a gente pode colocar aqui, ó, artigo 132 e, de fato, trata sobre procuradores do Estado, do Distrito Federal, e traz todos os requisitos. Agora ele vai explicando exatamente todo o artigo de uma forma muito didática. Então, gostei do relatório, tá? A gente pode avaliar, e o modelo acaba sempre melhorando, né, as suas possibilidades. Além disso, lembrem que a gente aqui, ó, criou um podcast. Hoje. Tá? Se eu quiser excluir, por exemplo, para não ficar tão poluído, a gente pode excluir aqui, tá certo? Um aspecto também muito interessante é que a gente pode
pode, gostei aqui dessa explicação, como eu já mencionei para vocês, a gente pode salvar nas observações, a gente pode até mesmo utilizar isso como uma fonte, a gente pode transformar em fonte essa nossa explicação, que aí ele já vai passar a fazer parte das fontes em que o material ele vai poder também utilizar essa fonte como ferramenta de pesquisa para nos dar resposta. E agora, por último, uma outra ferramenta maravilhosa para treinar multi-escolha é a ferramenta teste, tá? A ferramenta teste, o Notebook LM cria pra gente 4 assertivas, sendo que uma delas é correta, tá? E aqui na personalização do teste, a gente pode incluir prompts mais específicos. Eu desenvolvi um prompt com base no formato Sebrasp de cobrança, tá? Lógico que não vai ter como ser ABCDE, porque o próprio formato do teste do Notebook LM só permite 4 assertivas, mas a gente vai colocar aqui, por exemplo, vou colocar um prompt aqui, base no padrão de cobrança da Sebrasp. Vou disponibilizar também esse prompt para vocês aqui na descrição do vídeo, para vocês utilizarem caso seja do interesse de vocês, lógico. E eu vou criar aqui atividade difícil. A gente selecionou 2 fontes, tá? Quais foram elas? Foram a Lei Seca e os fundamentos aqui da República Federativa do Brasil, que foi com base também na Lei Seca, tá? Mas se eu quiser selecionar tudo isso aqui, eu posso criar outro teste também, tá? Mas só lembrando que aqui vai acabar ficando sem customização, mas eu vou criar outro aqui, nível difícil, e aqui ele vai criar o nosso teste aqui com base nas 9 fontes. Se eu quiser misturar todo o conteúdo também para treino, é bem interessante, uma revisão de véspera de prova, uma revisão final, uma revisão mesmo do final de semana, e quer compilar todo o conteúdo para ficar sempre em tato com esse assunto, para evitar o uso do esquecimento, também é muito interessante. Então, por exemplo, ele já criou aquele com base em 2 fontes, e aqui ele vai pegar o dispositivo pra gente, tá? E ele dá uma dica também, tá? Então, assim, ele dá uma dica, colherzinha de chá. A prova nós não temos colher de chá, mas ele até criou a ABCDE. Então aqui, eu acho que é por causa do prompt mesmo, que com essa customização ele acabou criando a ABCDE. Aqui a gente vai poder responder, então, cria essa aqui. Opa, respondi errado. E ele vai me explicar porque eu respondi errado. Vai explicar errada, vai explicar certa, mas ele também pode me explicar de forma mais detalhada aqui essa questão. Por que eu errei, qual é que é a resposta correta. Então aqui, ó, ele vai analisar a resposta incorreta, foi errada, qual o dispositivo legal abordado, mostrar pra gente aqui nas nossas fontes e vai me explicar de forma muito bem detalhada. Então isso aqui é muito interessante para a própria revisão, tá? Aqui, agora ele criou pra gente quiz de 10 questões com base em todas as nossas fontes. Então, por exemplo, fez aqui a pergunta que ele já criou com apenas 4 assertivas. Então, confesso que eu não estou entendendo muito o padrão dele, mas tá ótima, a ferramenta tá ótima. Então, por exemplo, aqui é a mesma coisa, ele vai explicando a certa, a errada. Então, vou respondendo aqui de forma aleatória para vocês verem também um negócio interessante ao final, tá? Por quê? Além dele me apresentar tudo isso que eu já mostrei pra vocês, ele vai trazer pra gente, ó, um resultado do nosso teste, vai me apresentar quantos a gente acertou, quantos a gente errou, vai dizer o percentual de precisão. A gente pode, por exemplo, revisar e pode também refazer. Então, para memorização dos assuntos, isso aqui também vai ser uma ferramenta bem interessante, porque a gente pode sempre refazer esses testes. Eu errei uma, quero salvar. Então, a gente pode salvar e criar até mesmo um caderno de erros com as respostas que a gente fez de forma equivocada. O que acontece, então utiliza como uma forma de aprendizado para não errar na prova, certo? Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Eu espero que esse guia tenha te ajudado a compreender como o Notebook LM vai potencializar a sua aprovação no concurso público, como a inteligência artificial ela veio para nos ajudar. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curti-lo, de também se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais para que a gente continue nessa nossa conversa, nessa nossa interação. E se você tiver dúvidas, logicamente, também deixe aí nos comentários que vai ser um prazer interagir com vocês. Um grande abraço e não esqueça, estude com inteligência.